Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Gostaria de iniciar essa videoaula compartilhando com vocês um versículo bíblico que diz o seguinte: Aparta-te do mal e faze o bem, procure a paz e segue-a. Esse versículo bíblico está lá no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 14. Agora eu farei a oração. Pai querido e amado que estás no céu, sou grata a Ti por mais um dia de vida, pelo alimento, pela saúde, por sua proteção. Queira abençoar cada um dos meus alunos, das minhas alunas, abrir o entendimento deles para que eles possam compreender todo o conteúdo explicado, todos os conteúdos explicados. Queira abençoar a vida de cada um deles, queira abençoar esse bimestre, que seja um bimestre muito produtivo, em nome de Jesus. Amém, amém? Amém, né? Então, pessoal, gostaria de parabenizar cada um de vocês, tá? Pelo desempenho, por todo o esforço, no processo de ensino-aprendizagem no decorrer do primeiro e segundo bimestres, tá? Então, parabéns aos pais também que estão acompanhando. Eu sei que não é fácil, né? O ideal seria aulas presenciais, mas sejamos gratos a Deus por esse meio que o Senhor tem preparado para que vocês possam desenvolver os estudos, ok? A videoaula de hoje é referente à disciplina de língua portuguesa e o conteúdo a ser estudado é texto teatral, ok? O texto teatral, gente, ele introduz a unidade 5 do livro de língua portuguesa. Esse terceiro bimestre, vocês estudarão as unidades 5 e 6, tá? Então, o texto teatral é apenas um dos gêneros textuais que serão estudados, né, aqui no decorrer desse terceiro bimestre, ok? Então, o que seria um texto teatral? O texto teatral é um texto que na maior parte dele, ele é formado por discurso direto. Lembra lá o que é discurso direto? É quando o narrador lhe dá abertura para o personagem falar, tá? E essa fala desse personagem, ela é reproduzida com fidelidade, tá? Então, se o personagem ele não tem estudos, trabalha no campo, na zona rural, então a linguagem dele vai ser diferente da linguagem de quem é formado, quem é um doutor, né? Quem é doutor está mais próxima da linguagem da gramática normativa, né? E também essa fala do personagem, ela serve para que o elenco, né, de um espetáculo, ele venha a ter uma base, né, ele possa saber todas as ações que acontecerão, tá? Existe também na peça no texto teatral uma parte que é narrativa. Essa parte é bem resumidinha e ela é chamada de rubricas, né? Então, essas rubricas, elas vão indicar o estado de espírito do personagem, né? Se ele está triste, se ele está alegre, se ele está zangado, né? E também pode indicar o que pode ocorrer nas cenas, né? Nos atos de um texto teatral, ok? Na maioria dos casos, né? Quando o texto é um texto dramático, ele não apresenta um narrador, apenas ações, né? Ocorrem no meio de diálogos, apenas ações que ocorrem no meio de diálogos, ok? E quanto à estrutura de um texto teatral, nós temos aí ele tem a mesma estrutura de um texto narrativo, tá? Então, eu tenho a introdução, que é o início, eu tenho a complicação e o clímax, que faz parte do desenvolvimento, e eu tenho um desfecho, né, que é o final da história. Na introdução ou apresentação, vai mostrar momentos do texto em que os fatos iniciais ocorrem, como os espaços, né, vai indicar qual que é o espaço, quais são os personagens, qual que é toda a situação inicial, tá? Logo em seguida, no desenvolvimento, tem o que? Tem uma complicaçãozinha, que é onde surge o problema gerado, né? A ação dos fatos. E eu tenho o ponto
X do texto, que é aquele ponto em que as coisas vão se desvendando, que vai tudo dando certo, que é chamado de clímax, tá? Então é o ponto de maior tensão dentro de um texto. E eu tenho o desfecho, né, que é o final, é uma das partes mais importantes, né, a parte mais importante do texto, que é onde vai relatar o desenvolvimento, o desfecho final. Ele é formado, fala dos personagens, é onde toda a complicação, o clímax vem se resolver, né? É onde vem a resposta final, é onde há todo o desenvolvimento da história, né? Onde fecha tudo, ou seja, é o desfecho, é o final de tudo, tá? E nesse texto teatral também, você pode observar que em textos teatrais geralmente vem o nome do personagem e logo em seguida vem a fala do personagem, tá? E muitas das vezes entre a fala do personagem e o nome do personagem, vem algumas observações, né? Falando um pouquinho a respeito do estado de espírito do personagem, ou de alguma ação do personagem, que são chamadas de rubricas, como eu já havia falado, ok? Então, nós temos aqui um exemplo de texto teatral, que é a busca ao tesouro, né, de Monteiro Lobato. Eu coloquei só um trechinho aqui só para vocês observarem os elementos que compõem um texto teatral, tá? Então, eu tenho aí cena 1. Nessa cena 1, eu tenho a Dona Benta, né, personagem, dos personagens. Bom dia ou boa tarde, né? Gosto muito de contar histórias para as crianças. Hoje estou aqui para contar mais uma história muito interessante a vocês. É a história de um tesouro escondido, um tesouro muito valioso. Todos que tinham alguns problemas e tocassem naquele tesouro, os problemas desapareciam. A nossa história começa quando Pedrinho sonha numa noite de luar. Aí vem Pedrinho, né? Aí vem a rubrica aqui, ó. A rubrica fala o que está acontecendo com o personagem, tá? Deitado em uma caminha, luar ao fundo, a boneca Emília entra. Emília, né, que é a personagem. Pedrinho, acorda, você tem uma grande missão a realizar. Pedrinho, o quê? Acordando. Quem está falando? Emília fala. Sou eu, a boneca Emília. Você me conhece mais. Você não me conhece. Não me conhece mais, não? Sou boneca de narizinho, Pedrinho. Aí Pedrinho fala: Boneca Emília? Mas bonecas não falam. Deve ser um sonho. Vou voltar a dormir. E deita-se. Então, vocês poderão observar aí as rubricas entre parênteses, né, que falam um pouquinho a respeito do estado de espírito ou da ação do personagem dentro da cena. E observaram também que antes da fala de cada personagem tem um nomezinho do personagem, tá? Então, tá? Eu gostaria que vocês fizessem a leitura do texto teatral que está bem no livro de vocês, tá? Esse texto teatral, ele é intitulado O Bobo do Rei, tá no livro de língua portuguesa, tá? O Bobo do Rei. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura, é um textinho até um pouquinho grande, mas eu gostaria que vocês fizessem a leitura com bastante atenção, porque depois vem compreensão, interpretação e mais outras atividades referentes a esse texto aí. Então, é bom que façam a leitura com bastante atenção, tá? Isso melhora a leitura de vocês e ajuda vocês a responderem também a compreensão e a interpretação do texto, ok? E respondam para mim as atividades aí das páginas 142 a 147, ok? Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.